Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem reforço fechado. O Vasco acertou a contratação do atacante Serginho, que está no futebol turco e chega aí para a janela do meio do ano, né? Será o primeiro reforço do Vasco na janela do meio do ano, e nesse vídeo aqui a gente vai trazer mais informações sobre a contratação desse jogador. Além disso, o Vasco tem negociações com o volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras, e que está jogando lá no futebol da Arábia Saudita. Nesse vídeo você também vai ter informações sobre isso. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição também é muito importante. Já passamos aí dos 192 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante para a gente chegar aos 200 mil vascaínos aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu telefone, você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular que você baixa o OneFootball de graça, isso mesmo. Lá você tem todas as notícias do futebol sul-americano, futebol europeu e, claro, notícias em primeira mão também do nosso Vasco da Gama. Além disso, você pode acompanhar futebol ao vivo e de graça lá no OneFootball. O campeonato alemão tem transmissão gratuita no OneFootball com imagens e vários campeonatos europeus aí você também pode acompanhar no OneFootball. O link está aqui na descrição desse vídeo e no QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, eu vou começar aqui fazendo um registro muito triste, né, mas que a gente tem que fazer, que foi, infelizmente, o falecimento do Cadu Fernandes, né, zagueiro ex-Vasco da Gama, cria da base do Vasco, atualmente estava no Macaé, e ele faleceu no dia de hoje, na manhã de hoje, né, num acidente de trânsito aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Um jovem ainda, né, 28 anos, uma vida inteira pela frente, foi pai recentemente. Uma notícia que chocou todo mundo. Eu tenho alguns amigos que eram amigos do Cadu, então, assim, hoje foi um dia de muita consternação, todo mundo muito triste, sem conseguir entender direito, né? Enfim, uma tristeza danada. Então, aproveito aqui para mandar um abraço aí para toda a família do Cadu e que eles consigam superar esse momento que é dificílimo, né? Só quem já passou sabe. E, enfim, não tem nem muito o que falar. Só desejar mesmo muita força aí para todos os familiares e amigos do Cadu Fernandes, que infelizmente nos deixou no dia de hoje. O Vasco, inclusive, se manifestou. O Vasco publicou ali no seu Instagram oficial e também no seu Twitter a seguinte mensagem: o Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Cadu Fernandes, de 28 anos, cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos e descanse em paz. É isso. Muita força para a família do Cadu. Quando se vai um de nós, né, vai um pedacinho da gente também. O Cadu, além de ser cria do Vasco, ter sido revelado aqui, jogado pelo Vasco profissionalmente, era um vascaíno de coração também, estava sempre postando sobre o Vasco, acompanhando o Vasco, às vezes ia até em jogo do Vasco, mesmo sendo jogador profissional. Enfim, um de nós aí que infelizmente se foi. Muita paz aí para o Cadu e para sua família. Bom, vamos aqui falar de contratação, né? O Vasco acertou hoje uma contratação para a janela ali do meio do ano. Informação que foi confirmada pelo jornalista Vene Casagrande do SBT e também do jornal O Dia. A informação do interesse do Vasco nesse jogador foi dada em primeira mão pelo meu amigo Carlos Berbé, do portal Jogada 10. A informação é a seguinte: o Vasco acertou a contratação de um novo atacante para a temporada. Trata-se do brasileiro Serginho, que está no Giresunspor da Turquia desde 2020. O vínculo do jogador de 28 anos com o time turco acaba em junho e o atleta já assinou um pré-contrato com o Cruz Maltino e se apresenta ao Vasco da Gama ao término do compromisso com a equipe europeia. Ou seja,
No fim de junho termina o contrato, em julho ele chega ao Vasco da Gama. A operação foi intermediada pelo ex-jogador de futebol Amaury Nunes, atualmente empresário. Serginho atua no futebol internacional há muito tempo. Em 2015 ele atuou no futebol de Kosovo, no ano seguinte ele se transferiu para um time da Albânia e de 2017 a 2020 ele vestiu a camisa de um time da Macedônia do Norte. E agora está desde 2020 no Giresunspor da Turquia. E pelo clube turco até o momento ele tem 92 jogos, 10 gols e 19 assistências. Enfim, contratação aí finalizada, né, do Vasco da Gama com o Serginho. Ele é o camisa 10 do Giresunspor da Turquia e aqui no Brasil ele foi revelado pelo Vitória da Bahia, mas saiu muito cedo, né, do futebol brasileiro e rodou aí o futebol alternativo, né, a gente pode dizer Kosovo, Macedônia, Turquia, enfim, não tem passagem assim por nenhuma grande liga. Por isso que, vamos lá, né, minha opinião agora, acho que é um jogador que não sei se vai resolver o problema do Vasco. Eu acho que é uma aposta, né? Eu acho que o Serginho é uma aposta. E o Vasco, nesse momento, precisa de contratação que chega para resolver o problema, né? Que chega para vestir a camisa, para ser titular e ponto. O Serginho vem para uma posição que o Vasco precisa, atacante de lado de campo. Ok, mas não sei se ele vai ser a solução do problema, porque, como eu disse, né? Nunca foi testado numa liga de alto nível, né? Jogou em Macedônia, Kosovo, enfim, ligas que o futebol é um nível bem abaixo. Então, acho que é uma contratação bastante questionável, né? E é difícil até a gente falar, vamos esperar, deve ter passado pelo scout. Se passou pelo scout lá, pelo Paulo Brax, eles analisaram, deve ter gostado. Bom, esse scout aí, o Paulo Brax, analisaram o Carabarral, analisaram o Juan Cruz e tá aí, né? Enfim, então é difícil também dar um voto de confiança. É uma contratação que eu vejo com desconfiança, mas é claro que eu desejo aqui toda a sorte do mundo, que ele faça uma excelente temporada no Vasco e que ajude muito aí o Vasco nessa temporada, porque a gente vai precisar. Tá confirmada aí a informação do companheiro Vene Casagrande, o Vasco acertando a contratação de graça, tá? O jogador vem de graça, o Vasco vai pagar só o salário do atacante Serginho, que vem do Giresunspor da Turquia. E agora eu quero falar com vocês da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica no link, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda nesse processo aí burocrático para você fazer tudo rapidinho, beleza? Mais Ágil, parceiro do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, e além do Serginho, que a gente já acabou de falar, o Vasco está negociando com outro jogador. A informação também é do Carlos Berbé, jornalista do portal Jogada 10, que trouxe a informação do Serginho em primeira mão. Ele também falou sobre o Bruno Henrique, volante ex-Palmeiras, que surge como um dos principais nomes da lista de reforços do Vasco para a próxima janela de transferências. O volante de 33 anos, ex-Palmeiras e Corinthians, está no fim do seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e também chegaria ao Vasco de graça no início de julho. Os alvos do Vasco estão bem definidos para essa janela, né? Um volante, um meia e um atacante que atua pelos lados de campo. O atacante pelo lado, Serginho tá aí, fechado, né? E agora o Vasco também tem interesse no volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras. Esse eu acho que é uma contratação com mais possibilidade de dar certo do que o Serginho, né? O Bruno Henrique já conhece o futebol brasileiro, tem uma boa passagem aqui pelo Palmeiras, apesar de estar um tempinho já jogando lá no futebol da Arábia Saudita. Acho que é um jogador que chegaria com uma liderança, porque onde ele passou, ele foi líder de elenco, foi capitão no Palmeiras, lá fora também ele é um dos líderes do elenco, então é um jogador que chegaria realmente para vestir a camisa, para ser o volante, para botar até a braçadeira de capitão se bobear, porque é um líder nato. Enfim, acho que seria uma contratação que faria mais sentido. Vamos aguardar, né? O que a gente tem de concreto é que o Vasco já assinou um pré-contrato aí com o Serginho e tem interesse também na chegada do Bruno Henrique. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!